A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais. Irmãos, um culto maravilhoso, Jardim Miriam. Neste sábado, o cooperador da Vila Olímpia atendeu hoje no Jardim Miriam e foi a palavra pregada pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus, Gênesis capítulo 32, a partir do verso 33. Deus grandiosamente desceu com sua presença, irmãos. Alegrou a alma da nossa querida Irmandade. Irmãos, um culto glorioso, vamos compartilhar nas redes sociais, irmãos, e deixar aqui o seu joinha e deixar aqui também os seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas e de tudo que acontece, né, irmãos, no oculto. Muitos estão precisando de nossas orações, né, irmãos? E nós vamos ser portadores de boas novas, compartilhando essas pregações. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Deixa aqui seus pedidos de orações. Vamos lá? Irmãos, nós temos que entender que a nossa existência nesta graça, chamada graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não é fruto de mérito nosso ou capacidade. Alguém pode dizer, eu tenho um mês de batizado, e o outro vai dizer, eu tenho 70 anos. Aos olhos de Deus, é praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque, irmãos, o mérito todo da nossa existência espiritual não é nosso, é de Deus. Nós não escolhemos esta graça. Foi o Senhor que nos escolheu para estarmos nesta graça. É diferente. Porque existe uma eleição da parte de Deus na vida de todos nós que estamos aqui. E aquele que foi eleito por Deus, escolhido por Deus para vencer, ele vai chegar até o fim dentro desta graça. Porque a glória não é nossa, a glória é do Senhor. E bem-aventurado esta noite aquele que entende isso e procura continuamente estar aos pés do Senhor, buscando Ele, pedindo misericórdia, porque se sente indigno de estar no meio deste povo, o corpo deste povo que é a igreja de Cristo Jesus na terra. Como ele entende que foi escolhido e não foi ele ou ela que escolheu, então ele não sai aos pés do Senhor. E o Senhor te diz essa noite assim, se você procede dessa forma, você tenha certeza de uma coisa, o teu adversário pode investir na tua vida pelo caminho que for, jamais ele vai te arrancar desta graça. Ele não tem poder. Porque aquele que tem o coração humilde diante de Deus, como o Senhor deu na oração, antes da oração, que dobre o seu coração diante do Senhor. Esse é o ponto, irmãos. Glória a Deus. Da nossa renúncia, de não sermos amantes de si mesmos, de não colocarmos o nosso desejo, o nosso capricho, a nossa vaidade, a nossa pretensão acima da vontade de Deus. Porque o propósito do Senhor nos ter chamado nesta graça não é nos enriquecer das coisas desta vida. O propósito dele é nos colocar lá em cima. E lá em cima não se entra de qualquer jeito. Então o Senhor sabe como tem que trabalhar na vida de cada um de nós. E os irmãos observam o seguinte. Essa história a Mandade conhece bem, sem ter muito detalhe. Esaú e Jacó.
Quando a mãe deles, Rebeca, estava gestante dos dois, ela sentia do seu ventre como que existisse um conflito. Ela não entendia o que era, nem sabia que eram dois, óbvio que estavam lá. Naquela época não tinha os aparelhos que tem hoje. Então ela não sabia, mas ela sentia como mãe que tinha uma guerra dentro do seu ventre. Ela foi buscar o Senhor e o Senhor falou: são dois filhos, são duas nações. E descendeu Israel de Jacó e os edomitas de Esaú, que depois foram extintos. Israel até hoje o diabo tenta extinguir e não consegue. Glória a Deus. Porque foi escolhido por Deus. Então o Senhor disse assim: tem dois. O maior ou o mais velho vai servir o menor ou o mais novo. Quando chegou o momento de Rebeca dar à luz, nasceu primeiro Esaú. Então ele era o primogênito. Só que na sequência veio Jacó, seria o menor. Eles eram então gêmeos, mas tinha essa diferença. E tinha um detalhe. Jacó veio com a mão pegando o calcanhar de Esaú. Glória a Deus. Naquele momento, Deus já tinha estabelecido, porque o Senhor faz o que quer. Quem vai criticar e julgar a escolha que Deus faz, ou na nossa vida, ou a respeito de qualquer assunto na face desta terra? Quem vai condenar o que Deus estabelece? Glória a Jesus. Então o Senhor já tinha estabelecido, como depois o Senhor fala lá em Romanos capítulo 9. Deus aborreceu Esaú sem ele ter se tornado adulto. E amou Jacó sem ele ter se tornado adulto também. E quando Jacó saiu com a mão segurando no calcanhar de Esaú, significava que nele estaria o dom de, ao longo da sua vida, que é a lição que Deus quer passar para todos nós essa noite, irmãos. Ao longo da sua vida, ele ia lutar com Deus, não contra Deus, com Deus. Para alcançar do Senhor a benção na sua vida, primeiro a espiritual. Ele já nasceu com esse dom. E que Deus manda essa palavra essa noite aqui entre nós. Irmão, irmã, não ceda, não entregue os pontos, não tenha medo. Eu te escolhi. E se a luta está difícil, é porque o teu ser espiritual tem que crescer na minha presença. Não desiste. Não para de servir a Deus. Você só vai alcançar a perfeição servindo a Deus. E se nós não atingirmos a estatura dele, ou o nome dele aqui, nenhum de nós vai ver o rosto de Deus. Vamos só perder tempo aqui embaixo. Então o Senhor está trabalhando na tua vida, irmão. O Senhor está trabalhando na tua vida, irmã. Deixa Ele já escolheu, já estabeleceu as coisas na tua vida. Se apega a Ele, não larga dele. Não deixa esse veneno que está vindo do mundo entrando no nosso meio roubar a fé do teu coração. Glória a Deus.
Porque o Senhor diz assim, não é mais uma questão da prova da nossa fé, de dizer que Deus tem poder para, vamos dizer assim, curar uma enfermidade que a ciência não tem como, uma causa que está lá perdida, esquecida, e as coisas assim, não, irmãos. Glória a Deus. A prova da nossa fé nesses últimos dias, porque falta pouco para ele voltar e vir tirar a gente daqui. Eu vou servir a Deus. Aconteça o que acontecer, eu sei que Ele está na minha vida. Glória a Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou servir a Ele, porque eu sei que servindo, Ele vai me colocar lá em cima. Oh Deus, te pergunto essa noite, você ainda tem muita expectativa em relação às coisas dessa terra, irmão, irmã? Glória a Deus. Quantos que estão trocando as coisas de Deus? Quantos que estão buscando atalho? Estão procurando o que é mais fácil? Estão no nosso meio, mas já não tem mais a mesma comunhão, já não tem mais a guia do mesmo Espírito. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. quantos ajuntamentos nossos que não é mais o Espírito Santo que se manifesta? Porque o homem pôs a sua cabeça e a sua vontade. E isso, irmãos, todos nós corremos esse risco. Se a gente não deixar o Senhor dominar toda a nossa vida. Então Jacó, ele nasceu com o dom. Quando o pai Isaac ia morrer, tinha que dar a benção do primogênito. Olha como que Deus faz, irmãos. Essa parte a Irmandade conhece bem. Esaú já tinha vendido a primogenitura. Glória a Deus. Porque Esaú, ele foi um homem arrogante, fornicário, amante de si mesmo, não temia Deus. Ao contrário, aventureiro. Ao contrário de Jacó, que era um homem, um moço que temia Deus, caseiro, que ia estar com os pais. Mas temia Deus, que ia ser abençoado pelo Senhor. Jacó não se conformava. Meu irmão é o mais velho, vai levar a primogenitura e ele não teme a Deus. Mas ele não podia fazer nada. Veja só, irmãos. Você não pode fazer nada. Deus sabe o que tem, a necessidade que tem aqui essa noite. Glória a Deus. Mas o Senhor te disse, se você puser tua mão, você se suja. Fica no teu lugar. O que é teu, que eu já determinei que é teu. Deus sabe o que tem aqui, irmãos, eu não sei, Deus sabe o que tem. Vai chegar na tua mão. Por você buscar a Deus e esperar nele. Glória a Deus. Aí o que o Senhor fez? Porque a mãe, Isaac, não sabia dessas coisas. Como pai, ele amava mais o mais velho. Tinha prazer no mais velho, porque era mais varonil, aventureiro, gostava de caça. E Jacó não era assim. O pai tinha prazer no mais velho, isso é claro na palavra de Deus. Mas a benção não estava com o mais velho, estava com o mais novo. Aí o Senhor tomou a mãe. A Irmandade sabe essa história, né? Ela fez Jacó se passar por Esaú, porque Esaú também tinha esse detalhe, o corpo todo coberto de pelos, como querendo dizer, ele era mais varonil. Irmãos, perdoa, está escrevendo assim, mas ele era mais varonil do que Jacó. E a mãe então, tomada por Deus, fez Jacó se passar por Esaú. Alguém vai dizer assim, a mãe cometeu uma injustiça. Esaú era o mais velho. Aí o Senhor pergunta para todos nós essa noite.
quem vai dizer que eu estou errado quando eu determino que uma coisa tem que ser feita desta forma? Tem irmão e irmã aqui essa noite? O Senhor está me trazendo dessa forma. Pelos teus tropeços na tua vida espiritual, não era mais para você estar aqui. O teu adversário, Deus te fala, apresentou condenação contra a tua pessoa diante de mim. Só que o Senhor te fala: eu te amo. Eu te escolhi para mim. Porque no teu coração, apesar dos... Eu não sei o que tem aqui, mas o Senhor revela dessa forma. Dos teus tropeços, você é sincero diante de Deus. Porque Esaú, o que Esaú falou para Jacó? O que me interessa o direito de primogenitura? Eu estou morrendo de fome, me dá esse prato de lentilha e toma a minha primogenitura. Ele foi irresponsável com as coisas de Deus. Já estava vendido, já estava trocado. Então não houve injustiça. E Deus te fala essa noite: eu te escolhi, não saia mais daqui. Muda. Essa palavra vai entrar na tua vida. Eu vou mudar o teu caminho, vou te corrigir. Se você for humilde, se você me buscar, dobrar o teu coração diante de mim, olha o que o Senhor está falando essa noite. Eu vou tomar um caminho suave na tua vida. Mas se você insistir no que você é, eu vou te quebrar, irmão, irmã. Perdoa falar assim. Para o mundo você não vai. Tua alma não vai parar na mão do adversário de jeito nenhum. Por que dificultar, irmão? Que irmã que está aqui essa noite, Deus sabe que... Tem algum coração duro aqui. Se eu te pergunto assim, irmão, onde é que você vai com a tua arrogância? Onde é que você acha que você vai parar desse jeito? Teu adversário já me pediu a tua alma. E eu não vou dar porque você me pertence. Mas tem um detalhe: comigo ninguém brinca e ninguém escarnece de mim. Glória a Deus. Estão escarnecendo muito do Senhor, inclusive nesta obra aqui, brincando com as coisas de Deus. Bem-aventurado essa noite aquele que tem o seu coração voltado para o Senhor e diz: Senhor, eu sou humano, eu erro, eu falho, mas eu não quero errar, eu não quero falhar, porque cada erro e falha que eu cometo vem uma consequência negativa para mim, para minha família, para a irmandade. Deus sabe o que tem. E o Senhor te diz: na tua humilhação, você está revestido pelo fogo da minha misericórdia. O diabo não te toca. Não te toca. Aí a irmandade sabe que Isaac não percebeu que Jacó passava por Esaú. Ele recebeu o direito da primogenitura, mas já era dele, foi vendido. O irmão mais velho trocou. Aí o mais velho veio, como se diz, com a cara lisa, reclamar a primogenitura. Só que ele já tinha vendido e o pai não sabia disso. Aí então a irmandade sabe que aconteceu isso e Esaú jurou de matar Jacó. E a mãe perguntou, Deus deu aquela luz. Jacó foi parar na terra onde morava Betuel, que era irmão de Rebeca, e lá Jacó foi. Como se fala, irmãos, no português mais comum, né?
uma mão na frente e outra atrás, foi sem nada, fugindo, por causa do dom de Deus que estava nele. Irmão, irmã, não procura contenda por causa do dom de Deus que está na tua pessoa. Se não te entendem e se te julgam, fica no teu lugar. O Senhor está falando isso daqui porque esta palavra vai justificar a vida de alguém que está aqui essa noite. O Senhor conhece a sinceridade do teu coração e sabe da crítica e julgamento que você tem sofrido, que tem vindo até de lugares que não devia vir, por você temer a Deus como Deus colocou no teu coração. Não muda. Eu vou exaltar a tua cabeça e vou te justificar diante de muitos que estão visando, não, o Senhor mostra assim, visando a tua queda. Ela não vai acontecer, porque você é minha propriedade, o Senhor te fala essa noite. Aí ele ficou na casa do tio 21 anos. Lá ele teve as duas esposas, as duas concubinas, teve 11 filhos. O tio dele tentou passar ele para trás, roubar a benção de Deus na vida dele. Não vamos entrar em detalhe para não tomar muito tempo. E o Senhor ia mexendo nas coisas sem Jacó pôr a mão. Deus empobreceu o seu tio e enriqueceu Jacó. E Jacó queria ir embora de lá, o Senhor. Irmão, não queira ir embora da tua prova. Deixa o Senhor completá-la na tua vida. Há um motivo, e o motivo é espiritual. Deixa Deus completar o propósito dele com isso que você está passando na tua vida. Porque Jacó veio sem nada e estava voltando um homem enriquecido. Mas naquele processo ele passou pela humilhação. Porque às vezes, irmãos, passar pela humilhação e pelo desprezo faz bem para a nossa alma. Ninguém quer passar por essas coisas, mas o Senhor te diz: bebe o que eu te dei para beber até o fim. Lá na frente você vai ver o fruto que isso vai produzir na tua vida, na tua casa e junto à tua família também. Aí ele voltou, e ele sabia, voltou para onde? Para a terra dos seus pais, onde Esaú estava. E ele sabia que o irmão queria tirar a vida dele. Aí ele buscou a Deus, e o Senhor orientou como ele tinha que fazer, não cheio de si. Ah, Deus me abençoou, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Ele foi levando presente para o seu irmão. Ele foi de maneira humilde, mas ele estava com medo, porque Esaú era homem aventureiro, cavalgava, tinha o seu grupo, como se falaria, o seu bando, e Jacó era homem caseiro, não tinha só família e aqueles que trabalhavam para ele. Aí ele foi buscar a Deus nessa passagem que nós acabamos de ler. E apareceu um anjo. E ele lutou com o anjo, o mesmo dom que estava quando ele pegou o pé de Esaú na hora que nasceu, estava aqui, irmãos, manifestando. Falou para o anjo, primeiro que o anjo foi lá, mandado de Deus. Jacó falou, você não vai embora enquanto você não me abençoar. E ficou aquela luta. Por isso que ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus. Ele queria ser abençoado por Deus.
E ele foi, como nós lemos. Só que tem um detalhe. Quando aquilo passou, ele falou: vi Deus essa madrugada, face a face. Quem era esse anjo aqui? Que não quis dizer o nome dele. Era nosso Senhor Jesus Cristo. E essa noite, irmãos, o Senhor Jesus se manifesta junto a esta igreja, porque no Velho Testamento ele mais de uma vez se manifestou na forma de anjo. Foi com aqueles 3 dentro da fornalha, foi com Josué quando teve que lutar contra Jericó, foi com os pais de Sansão quando anunciou o nascimento de Sansão, foi com Gideão quando Gideão estava lá malhando trigo no lagar. Irmão, irmã, Filho de Deus, a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E na vida daquele que ele se manifesta, na vida daquele que se entregou para ele, onde então ele diz: eu tenho domínio total, começando pelo próprio coração, pelo próprio sentimento do coração. Hoje não é ele na forma de um anjo, é ele na forma da palavra de Deus que está falando contigo, irmão, irmã. Não tema, não tema, eu estou na tua frente, a minha benção está determinada na tua vida, as coisas não vão parar, se para um momento é para provar a tua paciência, provar a tua fé, mas eu arranco na hora certa e você passa direito. E aí, irmãos, Jacó fez assim, e foi encontrar o irmão já tinha Deus modificado o coração, os dois choraram, abraçaram, tudo aqui. Aí Esaú, veja só, irmãos, para acabar a palavra, Esaú quis arrastar Jacó para o tipo de vida dele. Os irmãos percebam aqui no final: não, vamos comigo, venham cavalgar comigo, andar para lá, andar para cá, se envolver naquele pensamento, inspiração que não vinha de Deus, porque Esaú estava condenado diante do Senhor. Aí Jacó falou: não, tem a minha família, filhos pequenos, Deus vai te dar sabedoria, irmão, para você sair fora sem se contaminar. Deus sabe o que tem aqui. E aí Jacó falou: não, vai você na frente, eu vou no passo do gado miúdo. Os irmãos notam uma pastagem, isso é muito comum em cenas em sítio, fazenda. A gente olha e o gado está passando naquela posição, parece que ele está parado. Aí a gente vira o rosto, fica uns 10 minutos, volta a olhar de novo, mudou, já não está mais aqui, está em outro lugar. Vai devagar. O passo dos meninos que ele fala aqui. Menino não corre assim como criança, mas fora isso, menino precisa de um adulto. Tem um adulto na tua vida. Tem um adulto espiritual na tua vida. O nome dele é Jesus Cristo. Pega na mão dele. Não faça as coisas de qualquer jeito. Não se atropele, irmão. Não queira ser grande. Não queira ter tanta coisa. Fica na porção que o Senhor te deu. E Ele vai preparar o que você precisa. E vai chegar na tua mão. Não queira ser grande. E pior do que ser grande nas coisas dessa vida, é querer ser grande no meio desta obra.
O grande desta obra cai. Só tem um grande, olha o nome dele. Tá, irmão? Porque tem a predestinação de Deus na tua vida. Nunca se esqueça disso. A predestinação de Deus na tua vida. E nessa inspiração que vem de Deus, porque é determinação dele, ele vai te levar até o fim. Na medida que ele sabe que é bom para a tua existência espiritual nesta terra. Porque, irmãos, para acabar a palavra, quantos que estão se embaraçando, se enrolando e abraçando tanta coisa e procurando e correndo para lá, procurando para cá. Tem muito defunto espiritual já no nosso meio faz tempo. E esta seiva que é a palavra já não circula mais nesses corações, mas no teu circula. E por isso o Senhor mandou esta palavra esta noite e vai produzir na tua vida o fruto pelo qual ela veio. Deus seja louvado. Santo Deus, que culto glorioso este do Jardim Miriam, aonde Deus preparou do cooperador da Vila Olímpia, e que atendeu nosso irmão Pascoal, que atendeu, irmãos, e pregou Gênesis capítulo 32. Mais um culto glorioso de sábado, nossa querida Irmandade, deixa seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Vamos então deixar aí o pedido de oração e Deus abençoe a Irmandade, todos nós. Fique com Deus.